Bom dia, turma do sétimo ano. Hoje vamos fazer a correção da literatura Intolerância Religiosa, o que é e de onde vem. É muito importante vocês fazerem essa correção, certo? E terem esse cuidado, observando a cada questão. A Igreja Católica, vamos para a primeira questão. A Igreja Católica ajudou a construir a identidade da Idade Média, o que não significa que sua própria identidade fosse fixa ou que já estivesse construída. Surgida no Império Romano, a Igreja Católica amadureceu sua tradição e sua estrutura hierárquica e eclesiástica ao longo do período medieval. Aí vem a pergunta: aponte elementos que auxiliaram a popularidade da Igreja Católica na Idade Média. O que foi que ajudou essa popularidade? Primeiro, presta atenção aqui. A Igreja Católica tornou-se popular entre os antigos cidadãos romanos que viam nela uma instituição familiar. Então, uma das razões. E também a rejeição de elementos da cultura romana permitiu que a igreja fosse popular entre os germanos, principais invasores do Império de Roma. E também outra razão cá embaixo, estabelecida em uma sociedade marcada pelo pensamento religioso, a igreja esteve nos mais diferentes estratos da sociedade. Então, essas três razões foram as causas da igreja católica se tornar tão popular. Vamos para a segunda questão, que diz assim, ó. Inquirir significa fazer perguntas ou interrogar alguém sobre algo. Desse termo surgiu a expressão Tribunal da Inquisição, para se referir ao Santo Ofício, um tribunal da Igreja Católica que investigava e punia desvios religiosos. Depois eu vou explicar o que é Inquisição, você já sabe, mas eu vou só reafirmar, né? Junto com vocês, a respeito da atuação dos tribunais de Inquisição. Marque a resposta correta. Então, a resposta correta está na outra página, que é a letra E. Diante do Tribunal da Inquisição, qualquer hábito que não fosse aprovado pela doutrina da Igreja poderia ser condenado, mesmo que a condenação não resultasse em castigos físicos e a não aceitação do diferente já é um ato de intolerância. Vamos para a terceira questão, que é sobre as cruzadas. Vamos então para a terceira questão. As cruzadas foram campanhas expansionistas que procuravam determinar a fé cristã em fazer valer alguns interesses da igreja. Marque a alternativa correta, que é a letra C. O pensamento da época considerava as cruzadas como ato justo que defendia os bons cristãos dos maus, os infiéis ou hereges. Vamos para a questão número 4. No período do seu surgimento, uma das características fundamentais do cristianismo era a condenação da violência. Durante o Império Romano, essa ideia não foi bem-vinda pelos líderes militares e, durante a Idade Média, tornou-se um obstáculo diante do desejo de defender e de impor os interesses cristãos. Sobre a relação entre cristianismo e violência, assinale a alternativa correta, que é a letra C. A relação entre cristianismo e violência se alterou durante a Idade Média, de um povo que condenava qualquer forma de violência. O comando da igreja passou a compreender que existem algumas violências justas. Gente, eu quero aqui distinguir o que significa Tribunal da Inquisição, chamado também de Santo Ofício, formado por tribunais da Igreja Católica, para perseguir e julgar pessoas acusadas de desviar dos ensinamentos da Igreja Católica. E cruzadas, o que seriam? Eram movimentos feitos por militares cristãos em rumo à Terra Santa, né, com a finalidade de ocupar e manter sob o domínio cristão. Ele se distinguiu também por soldados que tinham cruz em suas roupas. Gente, prestem atenção no próximo slide, por favor. Vamos rapidamente aqui à questão número 5, a última questão.
A religiosidade foi um elemento muito importante na Idade Média, mas nem toda a expressão religiosa era considerada válida. Era preciso seguir a religião correta e do modo correto para não ficar exposto às sanções religiosas ou civis. Nesse contexto, alguns grupos atraíram a atenção e às vezes a ira da igreja por desviar-se dos preceitos considerados adequados entre os pagãos, os hereges e os infiéis. Diferencie esses grupos na perspectiva da igreja medieval. Então, aqui está pedindo para você diferenciar entre os pagãos, os hereges e os infiéis. Primeiro, os pagãos eram povos que se dedicavam a crenças não cristãs, muito populares em áreas rurais entre os camponeses. Isso aqui é a definição dos pagãos. E quem eram os hereges? Eram cristãos que se desviaram do pensamento oficial da igreja por discordar ou rejeitar alguns elementos da tradição religiosa. E os infiéis era como se chamavam os povos que professavam o islamismo, certo? Então, a diferença aí entre os três. Vamos para o último slide. Lembre-se que em história podemos ter várias possibilidades de resposta. Contanto que você não se afaste do contexto esperado, podem colocar lá a sua resposta pessoal, certo? Por último, eu deixo para vocês um mapa mental. Presta atenção aqui, esse daqui é do Renascimento. Deixa eu ampliar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem, certo? Primeiro eu quero explicar para vocês o que é o mapa mental. Pedir lá na plataforma para vocês fazerem no caderno, pode ser também um papel de ofício, certo? Lembrando que mapa mental é uma preciosa ferramenta de aprendizagem, de transmissão e ordenada de dados, certo? Informações e também conhecimentos, que favorece, facilitando assim o seu processo de memorização. Não tem nenhuma regra, né, rígida para você construir esse mapa. Deixa eu aqui colocar um pouco menor. Não tem uma regra assim rígida para você criar, mas coloque algo no meio, algo assim bem marcante, o desenho, símbolos, um símbolo marcante, né? Use cores marcantes, setas, balãozinhos e toda a sua criatividade. Vamos destacar, né? Vocês vão destacar influência, localização, fatores, consequências, detalhe. Use vários elementos para estimular seu cérebro e representar aquele assunto que você está querendo, né, reproduzir, certo? Então, aqui é o mapa mental do Renascimento. Isso é muito importante vocês construírem. E, por favor, depois você anexa esse arquivo, né, do tira foto, ou grava, ou faz uma imagem, não sei, o que vocês quiserem, o horário que vocês quiserem. O importante é vocês realizar essa atividade, as atividades que estão lá na plataforma, certo? Segue aí, não façam igual a esse, claro, né, evidente, façam diferente, usem a criatividade de vocês. Esse mapa vai servir bastante para vocês, né? O mapa mental. O nome é um mapa mental, certo? O trabalho entregue, bom trabalho e até a próxima.